Oi pessoal que está assistindo ao nosso canal, tudo bem? Bom, eu espero que sim. Eu sou o João, coroinha da paróquia Nossa Senhora da Luz, e hoje eu estou aqui para falar sobre o missal, junto com dois colegas coroinhas. Essa é a primeira de 3 partes do vídeo sobre o missal romano na sua segunda edição. Para a gente começar, é importante a gente saber o que é o missal. O Missal Romano é um livro litúrgico que contém todo o formulário e todas as orações utilizadas nas celebrações da missa no ano litúrgico. Antes de a gente ver a estrutura do missal, é importante a gente saber sobre a estrutura da Santa Missa e como funciona o ciclo do ano litúrgico, para a gente saber o que procurar e em que parte. O ano litúrgico é dividido em 3 ciclos, anos A, B e C. Cada ano tem a sua sequência de leituras. Essa divisão é feita para que a gente possa ter uma visão e uma leitura mais ampla da Bíblia. A diferença mais visível entre os 3 é no Evangelho da Santa Missa. No ano A, temos os evangelhos de São Mateus, no ano B, de São Marcos, e no ano C, de São Lucas. O evangelho de São João é usado em determinados períodos do ano, sobretudo na quaresma e no tempo pascal, e em algumas solenidades. O ano litúrgico se inicia com o tempo do Advento. É um período que contém 4 semanas completas que antecedem a solenidade do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em seguida, temos o tempo do Natal, que compreende 4 grandes solenidades: o Natal, a Sagrada Família, Santa Mãe de Deus e a Epifania. A primeira parte do tempo comum abrange algumas semanas que estão entre o Natal e o começo da Quaresma. É nesse período que Nosso Senhor Jesus Cristo dá início às suas primeiras pregações. Em seguida, temos o ciclo da Páscoa, que contém a preparação para a Páscoa chamada de Quaresma, que se inicia na quarta-feira de cinzas e se encerra na misa ceia do Senhor. Em seguida, temos o Tríduo Pascal e o Tempo Pascal. Este período contempla 7 domingos. No final dele, temos a solenidade da Ascensão de Nosso Senhor e a solenidade da vinda do Espírito Santo, Pentecostes. Depois deste ciclo, temos a segunda parte do tempo comum, onde nós revivemos o que Jesus Cristo disse e fez para a nossa salvação. Ele se inicia com a solenidade da Santíssima Trindade e encerra o ano litúrgico com a solenidade de Cristo Rei. Agora que já vimos o ciclo do ano litúrgico, devemos nos atentar para a estrutura da missa, para que possamos facilmente perceber como se organiza e perceber facilmente o que devemos procurar e como organizar o missal para cada celebração específica. Antes de tudo, temos 2 tipos principais de missa: as missas dominicais e as missas feriais, que são as missas dos dias de semana. Dentre essas, temos as celebrações de Nosso Senhor, como a apresentação e a exaltação da Santa Cruz, as celebrações de Nossa Senhora, como a Anunciação e a Visitação, e as celebrações dos santos, como a solenidade de São Pedro e São Paulo e a celebração da memória facultativa de Santo Antônio e Maria Claret, que são divididas em memória, que pode ser obrigatória ou facultativa. A memória é geralmente a celebração de um santo, mas pode celebrar algum aspecto de Jesus ou de Maria, como, por exemplo, a memória facultativa do Santo Nome de Jesus e da memória obrigatória do Imaculado Coração de Maria. No tocante à liturgia, não existe diferença entre a memória facultativa e a memória obrigatória. Toda memória tem ao menos uma oração própria de abertura. Quanto às leituras, elas podem ou não ser específicas. No geral, prefere-se que sejam mantidas as leituras do dia, a fim de evitar que se interrompa excessivamente o ciclo contínuo das leituras próprias de cada tempo. No entanto, há leituras específicas que devem ser usadas no caso de alguns santos, principalmente aqueles que estão citados nas Sagradas Escrituras, como de Marta, Maria Madalena e Barnabé. Durante a Quaresma e em parte do Advento, usa-se apenas a oração de coleta do santo. Todo o resto é ordinário daquele dia. As festas, por sua vez, honram algum mistério ou título de Jesus, Nossa Senhora e de santos particularmente relevantes, como os apóstolos, os evangelistas e outros de grande importância histórica, como São Lourenço. A festa costuma ter orações próprias, mas são feitas somente 2 leituras e glórias. Diferentemente de outras festas, as dedicadas a Jesus, como a Transfiguração e a Exaltação da Santa Cruz, são celebradas também quando caem no domingo, e nesse caso tem 3 leituras, o Glória e o Credo. As solenidades são as celebrações de grau mais alto, reservadas aos mistérios mais importantes da nossa fé. Por exemplo, a Páscoa, Pentecostes, a Imaculada Conceição, os principais títulos de Jesus, como Cristo Rei e o Sagrado Coração, além de celebrações que honram alguns santos de particular importância na história da salvação, como é o caso da solenidade de São Pedro e São Paulo e o do nascimento de São João Batista. Nas solenidades, assim como nos domingos, a celebração eucarística tem 3 leituras, a oração dos fiéis, o Credo e o Glória, inclusive quando está no tempo do Advento ou na Quaresma. As solenidades também têm orações próprias exclusivas: antífona de entrada,
oração inicial, oração sobre as oferendas, antífona da comunhão e oração depois da comunhão. Na maioria dos casos, há também um prefácio especial. Algumas solenidades são festas de preceito e outras não. Isso depende da realidade pastoral de cada país e, portanto, do critério da respectiva conferência episcopal. As solenidades que caem no domingo são celebradas como tais durante o tempo comum e o tempo do Natal, mas costumam ser transferidas para segunda-feira quando caem um domingo do advento, da quaresma, da Semana Santa e do tempo pascal. Agora, voltemos para a estrutura de cada missa em si. A missa divide-se em 4 partes: ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística e ritos finais. Os ritos iniciais são compostos pela procissão de entrada juntamente com o canto, a invocação da Santíssima Trindade, a saudação do padre à Assembleia, que são geralmente frases retiradas das cartas de São Paulo, pelo ato penitencial, que pode ser rezado ou cantado, pelo hino do Glória, que pode ser rezado ou cantado também, e pela oração do dia. Em seguida, temos a liturgia da palavra. Para ela, precisamos recorrer ao lecionário, mas em alguns casos, como o Domingo de Ramos, o Evangelho pode estar no missal. Na liturgia da palavra, nós temos a primeira leitura, que são geralmente leituras retiradas do Antigo Testamento, mas que em alguns casos pode mudar para Atos dos Apóstolos, como na solenidade de São Pedro e São Paulo ou no tempo pascal, pelo Salmo, pela segunda leitura, que são geralmente as cartas, pelo Evangelho, pela homilia, pelo creio e pela oração dos fiéis. Em seguida, temos a liturgia eucarística, que é composta pela preparação das oferendas, que é quando os coroinhas levam as ofertas ao altar e o padre as apresenta, pela oração sobre as oferendas, pelo prefácio e pela oração eucarística. Logo em seguida vem o rito da comunhão, que é composto pelo Pai Nosso, oração da paz, comunhão e a oração após a comunhão. Por último, temos os ritos finais, que são compostos pelos avisos paroquiais. Nós podemos ter alguma bênção para ocasiões especiais, como um casal que está fazendo aniversário de matrimônio. Em seguida, temos a bênção final. Em certos dias, em ocasiões especiais, a bênção final pode ser precedida por outra forma de bênção solene ou de oração sobre o povo. E em seguida, temos a despedida, que é quando o padre envia a assembleia para viverem os ensinamentos de Cristo que lhe foram ditos. E essa foi a primeira parte do nosso vídeo sobre o missal. Logo mais teremos a segunda parte, que falará sobre a estrutura dele, e em seguida teremos a terceira parte, que irá falar sobre como marcá-lo e como utilizá-lo na Santa Missa. Nos sigam no Instagram, que está aparecendo aqui embaixo, e na nossa página do Facebook Paróquia Nossa Senhora da Luz. Que as bênçãos de Santo Antônio Maria Claret e de Nossa Senhora da Luz os acompanhem. Até a próxima!